A Banca Fadesp é a autora da questão de hoje, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, e a questão de hoje, do ano de 2020, você está vendo aí na tela, é sobre pontuação. A pergunta é: uma vírgula deveria ter sido empregada em... Vem aqui, você não tem a questão na sua mão. Então, você não tem que ficar só me ouvindo falar, porque senão eu vou direto ao assunto e aí estrago a sua possibilidade de pensar. Eu sei isso, eu não sei isso, eu preciso ter mais atenção aqui. Então, coloque a questão na sua tela, amplie a imagem de preferência, pause, procure onde é que tem uma vírgula faltando e em seguida você pode voltar comigo, por gentileza. Muito bem, espero que você tenha feito a pausa. Pontuação é um dos assuntos mais importantes, não só para você fazer questão de múltipla escolha, como também para você escrever, ou na sua vida prática do dia a dia, ou até quando você tem uma redação num concurso. Por exemplo, olha aí na tela. Das 4 opções, você errou se você marcou a letra C. A letra C tem assim: na prática, vírgula, a iniciativa reforça o posicionamento. Por que essa vírgula está certa? Porque quando eu tenho uma coisa que genericamente eu chamo de termo deslocado, esse termo, chamado termo deslocado, a gente chama assim quando ele é um termo que é colocado antes do sujeito. Então, todo termo deslocado é um termo anteposto ao sujeito. Por quê? Pela ordem sintática, o sujeito teria que ser a primeira palavra de uma oração. Logo após o sujeito, o termo que o sujeito determina ficar no singular ou no plural, que é o verbo. E os outros termos que completam o sentido da frase, somente depois do verbo. Então, quando eu tenho um termo deslocado, eu falo, por exemplo, na prática, como apareceu aí, na prática, olha, a iniciativa reforça o posicionamento da empresa. Na prática, o curso não funciona assim. Então, a partir do momento que a gente tem como sujeito essa frase, o curso, a expressão na prática é o termo deslocado. Então, essa vírgula aqui separa o termo deslocado. Então, isola termo deslocado. Vamos parar com essa mania de achar que a gente só usa vírgula quando pausa ou quando respira. Um dos motivos de uso da vírgula é separar um termo anteposto ao sujeito. Vai lá na tela. Se você marcou a letra D de dado, você errou também, porque a letra D de dado está correta. A letra D de dado, a escola professora Jandira Reis de Oliveira é o sujeito. De qual verbo? Do verbo ser. A escola professora Jandira Reis de Oliveira é uma das agraciadas. Nesta frase, existe aquilo que a gente não chama de termo deslocado, mas a gente coloca com o nome de termo intercalado. Como o próprio prefixo da palavra inter sugere, é um termo que se coloca entre dois outros. Então, o termo intercalado é colocado entre os termos de uma sequência. Então, sempre que eu tiver uma sequência, entre os termos da sequência, se eu colocar alguma coisa, essa alguma coisa é um termo intercalado. Então, por exemplo, a professora dona do carro arranhado ficou muito brava. Observem que o sujeito dessa frase é a professora. O verbo ao qual essa professora se refere é ficou.
Aliás, o que eu grifei em vermelho é a sequência informativa. A professora ficou muito brava. Isso quer dizer que esse termo aqui, não importa, tomara que você saiba que eles chamam aposto. Mas não quer dizer que todo termo intercalado é aposto, não. Isso é o tal do termo intercalado. Ele está quebrando a sequência de sujeito e verbo. Então, é por isso que ele está entre vírgulas. Então, na tela, a letra D. A escola professora Jandira Reis de Oliveira é o sujeito. É uma das agraciadas, é o restante da frase. Se eu acrescentei essas coisas aí, quebrando a sequência, eu tenho dois termos intercalados. Muito bem. Se você marcou letra C ou letra D, você já errou. Acertou a questão na tela quem marcou a letra A. Aliado a isso, vírgula, as empresas do setor têm estimulado. As empresas do setor é o sujeito. Então, aliado a isso, essa vírgula está separando o termo deslocado. Então, o problema não está aí. Continua. Aliado a isso, as empresas do setor têm estimulado seus clientes a consumirem menos e melhor. Promovendo, é outro verbo, não é? Promovendo o quê? Ações. Faltou uma vírgula depois o inclusive. Promovendo, inclusive, ações. Porque o verbo 1 é o tem estimulado. Olha aí na tela. As empresas têm estimulado. Agora, o verbo 2 é o promovendo. Promovendo o quê? Promovendo ações. Então, entre o verbo e o complemento do verbo, apareceu a palavra inclusive. Ela é um termo intercalado e ela deveria ter ficado entre vírgulas. Na letra B de bola, crianças e adolescentes é o sujeito da frase. O afinal é um termo que apareceu antes. Por isso que esse termo está separado. Aliás, gente, afinal, enfim, assim, dessa forma, logo, todas essas palavras que indicam um fechamento, uma conclusão, elas devem ser separadas por vírgula. Acho que se você errou a questão de hoje, foi por um detalhe. Mas detalhes também te prejudicam. Tá? Quero trazer para vocês aqui agora uma proposta para você que está se preparando para uma prova do CESP, ou se não for uma prova do CESP, qualquer outra prova em que você precise estudar a estrutura das frases e ver se aquela mudança, ao ser feita, acarreta algum erro, ou se aquela mudança, ao ser feita, acarreta alguma mudança de sentido. A banca CESP, se o seu concurso vai ser feito por eles, faz muito isso, de pegar um texto, pegar as estruturas do texto e propondo mudanças e você avaliar se está certo ou errado. Então, olha lá, se você for lá no nosso portal, www.ricardoerce.com.br, você vai ter um texto lá, um curso lá chamado Julgando Itens. Então, esse texto Julgando Itens, esse é um texto que eu peguei da banca CESP, do ano de 2020. E em cima desse texto, eu criei 15 questões. Não copiei do CESP, não. Eu criei 15 questões para você julgar certo ou errado. E aí é óbvio, eu não vou só dizer a resposta. Eu vou dizer a resposta e fazer uma teoria que justifique por que está certo ou por que está errado. Então, se você está aí aproveitando essa época de pandemia para estudar, faça isso. Vai lá, www.ricardoerce.com.br.